Galera, vamos aqui para mais um exercício do Enem 2021, prova de reaplicação. Vamos fazer a leitura, comparar com os desenhos e determinarmos, né? Era a resposta do exercício. Então vamos lá. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular, conforme a figura 1. Está aqui a figura 1, a placa de metal, e aqui tem um triângulo ABC. Os lados desse triângulo são 18 centímetros, 14 centímetros e 12 centímetros. Agora quem é 12, quem é 14, quem é 18. Vou pular essa segunda parte, né, parágrafo, vou aqui para o terceiro parágrafo. Sabe-se que, na figura 1, o ângulo ACB é menor do que o ângulo CAB, ele é menor do que o ângulo CAB, menor do que esse ângulo, e este é menor do que o ângulo ABC, e que os cortes e dobraduras foram executados corretamente na máquina. Então vamos lá, vamos descobrir, antes da gente continuar, vamos determinar quem são os ângulos. Melhor, quem são os lados, porque os ângulos a gente já tem, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Ele está afirmando que o ângulo ACB, ou seja, este ângulo aqui, ele é menor do que o ângulo CAB, este ângulo aqui, e este é menor do que ABC. Com isso, a gente vai determinar quem são os lados. E qual é a relação? Qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: o lado menor está oposto ao ângulo menor. O menor ângulo é este. Então, isso daqui vale 12 centímetros. Por consequência, este ângulo é maior do que este, mas é menor do que este ângulo. Portanto, aqui, 14. Então, aqui é 18. Perfeito? Perfeito. Ok. Certo? Quanto menor o ângulo, menor é o lado. Então, esta é a sequência. Tá ok. Vamos voltar lá para a nossa leitura. Vou mudar aqui, deixar um azul. Vou voltar aqui ao nosso segundo parágrafo. Posteriormente, a peça triangular foi dobrada de tal maneira que o vértice B, está aqui na figura 2, tá? Ficou, né, sobre o segmento AC. Dobrou aqui o B e ficou sobre o segmento AC. E o segmento DE, agora tem um DE aqui, ficou paralelo, olha a importância aqui, ó, paralelo ao lado AC, conforme a figura 2. Então, DE é paralelo a AC. Galera, dizer que dobrou, o B ficou sobre o segmento AC e que DE é paralelo a C, é dizer o seguinte: dobrou essa medida ao meio, dobrou essa medida ao meio, certo? Portanto, antecipando, por quê? Porque era pelo seguinte, olha, se eu tenho aqui esses segmentos que são paralelos e dobrou aqui o 12, dobrou ao meio. Então, nesse triângulo aqui, essas duas medidas aqui, isso aqui é 6, isso aqui é 6. Certo? Vou até mudar de cor aqui. E esse daqui é 7, eu nem preciso. Esse daqui é 7. Por quê? Porque DE é paralelo a C. Não tem como você pegar um triângulo, dobrar o vértice ao lado oposto e que fique segmentos paralelos, que é o que ficou aqui. Então, esse ponto D, esse ponto E, esse ponto D aqui né, é metade, é ponto médio de AB, e E é ponto médio de BC. Pronto. Certo? Ok.
Então, essa partezinha aqui nós já tínhamos estudado. Agora vamos lá. Dobramos, quer dizer, foi dobrado, já estudamos isso aqui. Na verdade, o que que a gente tem aqui? Eu tenho aqui um triângulo isósceles, porque tem duas medidas iguais. Eu tenho aqui um triângulo isósceles, porque tem os dois lados iguais nesse triângulo. Então, nós poderíamos estudar isso aqui usando, né, retas paralelas cortadas por transversais, aqui nosso triângulo alterno interno. O que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais. Mas nós não precisamos fazer isso, nós vamos fazer isso de outra maneira. Agora nós vamos completar o exercício, que é finalizar o exercício. Para isso, deixa eu voltar aqui para a nossa macatexto. Nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos em centímetro dos segmentos DE, melhor, DB, BE e AC? Certo? Já temos tudo isso para poder determinar ali o nosso trabalho de descobrir isso aqui. Tá certo? Então nós queremos saber a medida, né, o comprimento, quando eu somar o segmento DB mais o segmento BE mais o segmento EC. Olha, eu preciso de algumas informações e nós temos. O que acontece? Eu nem precisaria determinar que aqui é 7, aqui é 7. Por quê? Porque o segmento BE e EC, BE e EC, nada mais é do que o segmento BC. Nem precisaria determinar quem é isso aqui. Isso aqui foi determinado por quê? Porque o lado DE ficou paralelo ao lado AC após a dobrar e o ponto B ficar exatamente sobre o segmento AC. O que determina que se são paralelos. Aqui não poderia ser ponto, quer dizer, diferente de valor médio. Ou seja, isso aqui dobrou exatamente no ponto médio, que é o D, do lado AB. Aqui também ocorreu a mesma coisa. Então, isso daqui eu tenho. Essa medida é 14, certo? Essa medida é 14, é o 7 mais 7. E a medida dB, né, que é a mesma AD, é 6. E, portanto, isso aqui vai dar 20 centímetros, que é o comprimento desses três segmentos. Tá certo? E aí a resposta é a letra B. Portanto, letra B. Não vai dificultar, hein? Ah, poderia estar estudando quanto vale isso, estudando ângulos alternos, triângulos isósceles, mesma medida, aí vem paralelo. Não precisa nada disso, ok? É direto assim. Claro que eu fiz todos os passos para deixar, né, todo esse movimento, mas numa prova você vai rápido. Então a gente aqui envolveu geometria plana, segmentos paralelos, lados paralelos de triângulo, se eu quiser estudar tipos de triângulo, como isósceles. Aí nós lembramos do escaleno, vamos lembrar aí de equilátero. Quanto aos lados, né, o isósceles tem dois lados iguais, o equilátero tem três lados iguais, quanto aos lados, e o escaleno, os três lados diferentes. Tá? Dobradura. Foram estudos, comprimento, perímetro, estudos realizados, né, retas paralelas, segmentos paralelos, ponto médio, foram conteúdos trabalhados no mesmo exercício. Ainda se eu quisesse trabalhar com a questão lá de ângulos alternos internos, retas paralelas, cortada por transversais, a gente poderia fazer, mas não precisa, esta é a forma mais rápida. Então, sucesso nos estudos.